Então, gente, algumas observações aqui sobre... para fazer um corte, né? Uma seção. Então, ó, eu comecei a montar, né? Não fiz tudo, mas montei essa vista da bancada aqui. E o corte, né? De um modo geral, o corte serve para a gente ver o que está dentro, né? Então, como é que nós vamos montar esse desenho da bancada aqui, representar a janela e indicar esses elementos aqui que são importantes da janela também. Além da altura da janela, a janela vai ter um peitoril, que é uma linha intermediária aqui. Então, ó, eu tinha feito um bloco disso aqui que eu posicionei de um jeito para fazer elevação. Eu vou pegar esse mesmo bloco, agora eu vou simplesmente copiar e girar ele apontando ali a seta. Opa! Apontando a seta da minha indicação do corte, né, para o lado que eu quero enxergar. Posso ajustar aqui, ó, a janela do X-Clip. Posso só puxar isso mais para frente também. Vou só puxar mais para cima. E aí, ó, eu vou delimitar aqui, primeira coisa, eu vou delimitar esse alinhamento da parede e da janela. Então, no layer parede, eu vou fazer a X-line da parede. XL, Enter, V, Enter, por isso que eu fiz rapidinho. E aqui, ó, eu vou copiar, como a gente já tem elevação, eu posso copiar essas linhas do piso aqui, ó, horizontalmente, com copy. Eu levo para lá. Vou até atravessar porque isso continua, né? O corte, os pisos vai ter uma continuidade para o outro lado também. E aí eu dou um trim para arrematar aqui a linha de baixo. Posso dar um trim aqui também para arrematar a linha de cima. Então agora, ó, é bem aquele esqueminha que a gente tem na Épora, só que aqui fica até mais fácil de fazer. Eu vou puxar as referências verticais aqui da planta e as horizontais da elevação. O que puder fazer copiando de outra vista, melhor. Então vou marcar aqui, ó, X-line vertical. Vou puxar aqui a espessura da esquadria. Vou puxar aqui, ó, a largura da bancada. E aí eu vou ver o que tem lá no fundo, ó. Eu vou pegar esses dois vértices aqui que são o meu móvel que está lá no fundo. Eu gosto de já fazer isso e já vou dando uma pista. Ó. Isso aqui está mais ao fundo, então eu já vou botar ele em pena 0,1. A bancada eu vou usar pena 0,3, então já... Mas para ir me dando uma pista, que na hora que eu estiver vendo aqui, ó, eu lembro o que é a referência do quê. Essa linha dupla da janela também vou pôr em pena 0,3. E aí vou marcar, ó, da linha, agora eu vou fazer X-line H, de horizontal, para puxar as referências agora da minha elevação ali, ó. Altura da janela, altura da bancada. Tinha outros móveis ali, né? Tinha um outro móvel aqui, ó, que ele tem, sei lá, 60 centímetros alinhado com a verga, então para baixo da verga. Então aqui está a verga da janela, eu vou marcar a referência aqui de 60 centímetros. Então, ó, aqui é a janela. A linha do topo da janela e a linha de baixo da janela, eu vou cortar aqui as linhas da parede, ó. E vou fazer... E acima dessas linhas eu vou cortar as linhas da esquadria. Trim selecionando ali o limite. E aí essas linhas eu posso copiar ela aqui também, ó. Com copy faço a janela. A janela é moleza, né? Tá feita a janela. Agora aqui, ó. Vou apagar isso aqui para não embolar. Vou fazer a primeira parte importante, que é a bancada. Já marquei aqui o peitoril. Eu vou dar um trim aqui para arrematar essas duas linhas. Aqui está a minha bancada, ó. Então, vou dar um fillet unindo aqui a linha verde. Essa aqui também vai ser verde. Pena 0,3.
eu dou um fillet, Enter, com o raio 0. Sempre confiram o raio aqui, ó. Às vezes a gente pode usar o fillet para outra função que define um raio. Então vou usar aqui com raio 0, então ok, arremato isso aqui. E vou dando trim nas beiradas que não me interessam do desenho. Opa. Cortei aqui. Só que eu preciso ver o que está aqui dentro. Aqui eu só tenho a profundidade da bancada e a altura, que são as coisas mais óbvias, né? A profundidade eu sei da planta, a altura eu sei porque eu sei. Né? A gente tem que saber de alguma forma essa informação. Só que a bancada, ela tem uma espessura. Né? Eu fiz um desenho da bancada aqui, ó. Cadê? Então eu representei alguns elementos genéricos. Vocês lembram que eu tinha feito uma frente de 5 centímetros? Então isso aqui, ó, é como se fosse essa testeira. Depois eu tenho a bancada aqui com uma espessura e eu estou cortando ela. A linha de corte está passando exatamente na pia. Ó. Então a espessura eu vou marcar aqui. Normalmente pia bancada de pia, ela também tem um degrauzinho para a água não escorrer para fora da pia, né? Então eu posso dar aqui um offset de 1 centímetro para baixo e um outro de 2 centímetros, esse sim vai ser a espessura. E aqui de 2, que vai ser a espessura. E aqui de 5, que é a minha testeira, ó, do topo aqui até a testeira. Então, marquei algumas referências aqui, ó, posso fazer em retângulos. Eu gosto de fazer, às vezes, uns retângulos para indicar um elemento inteiro que fica mais completo no desenho. Então, faço um retângulo aqui. Então, eu tô já detalhando coisas que eu não vejo necessariamente, né, quando a gente faz uma vista. Então, ó, eu fiz uns retângulos, agora eu posso apagar essas linhas aqui, que vai ficar aqui os elementos. Essa aqui eu também posso apagar. Então, ó, eu marquei as linhas, os offsets com as medidas para fazer a testeira e a bancada, a espessura da bancada. Aí eu tenho o buraco da pia. X-line, Enter, vertical. Puxo aqui a referência. Ó. A minha referência é sempre a linha do corte aqui. Ó. Essa linha que, na verdade, é um plano de corte. Né? Então, aqui eu marquei a pia, vou dar um trim. Trim, 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 trim. Ó, já cortei tudo, agora eu vou só completar aqui com as linhas. Vou botar apenas 0,2, um pouco mais fina para fazer a parte vista da bancada. Então tá aqui. Daqui a pouco eu ponho a pia. Normalmente, né, ou pode ser que aconteça, eu tenho portas aqui, ó. Como é que eu faria essas portas? Deixa eu fazer um parêntese aqui, porque teve gente querendo fazer essa porta, essa divisão da porta. Ó. Então, se eu quero dividir isso aqui, ó, esse trecho em partes iguais para fazer uma divisão de portas e gavetas e tal. Então, ó, aqui eu tenho uma linha inteira. Eu vou fazer uma linha aqui, ó, de um lado até o outro, só para poder dividir isso aqui, ó. Então, eu vou selecionar essa linha. Na verdade, não preciso selecionar. Eu vou dar o comando divide. Não sei onde fica isso aqui. Talvez esteja uma dessas aqui, ó. Deve ter um divide aqui em algum desses ícones. Mas tem o comando pelo atalho divide. Aí ele vai me pedir para selecionar o objeto que eu quero dividir. Essa linha aqui. E vai me perguntar em quantos segmentos. Então, eu vou pôr 4 segmentos. Não dá para ver nada, né? Ele criou alguns pontinhos aqui, ó. Ele criou 3 pontinhos que dividem esse segmento, essa linha em 4. Agora, isso aqui eu posso usar como referência. Né? Posso pegar essa linha aqui e copiar ela para cá, ó.
E aí ele vai pegar esse snap aqui, que é o node. É um dos que eu pedi para vocês deixarem marcados aqui, ó, esse node. O node é esse pontinho, né, um nodo, ou pontinho, ponto. Então eu vou usar esse ponto como referência para copiar outras linhas aqui, ó. Vou pegar essa que ela já está inteira. E aí você vai, né, mais um recurso aí para ir detalhando. Essas linhas de divisão, isso aqui tudo é a frente do meu móvel. Então, o contorno dele eu vou fazer 0,3, essas divisões aqui eu vou botar numa linha mais fina. Isso aqui depois eu posso apagar. Então, aí aqui vai desenhando, né? Vai terminando o desenho. Então, se isso aqui cada um é uma porta, essa porta tem uma espessura, né? Ela pode estar recuada também, que eu vou representar aqui, ó. Então vamos supor que ela esteja recuada aqui por trás dessa testeira. Eu vou fazer a linha e vou dar um offset indicando a textura, a espessura dessa porta, desse painel. Né? Não sei quanto, aí tem que saber quanto que é a espessura. Estou fazendo aqui com 2 centímetros. Provavelmente é menos, né? Lá em casa deve ser menos. Vou fazer com 1 aqui, que senão vai começar a brigar com a pia. Então, aqui você começa a representar esses elementos, ó. Então, estou fazendo aqui uma espessura do plano da porta. Vou botar ela, dei um Match Properties aqui, para poder fazer ela ficar 0,3 também. Vou fechar a linha. E aí vai fazendo o desenho de acordo com o que vocês vão ver lá na casa de vocês, ó. Vocês vão ter que abrir a porta do armário para entender como é que é por dentro. O meu ficou assim, ó. Ele tem, né, a espessura do painel da porta aqui. Aí aqui o armário mesmo está solto do chão, tem um pedaço, né, tem uma pecinha de madeira aqui embaixo para apoiar, ele deve estar apoiado na parede aqui de alguma forma. E aqui eu começo a ver, ó, tem o fundo que tem uma espessura, então é uma linha dupla, né, tem uma prateleira que tem uma espessura, né, provavelmente vocês vão ter coisas semelhantes assim dentro do armário da pia de vocês. E aí isso aqui é bloco, só que esse bloco eu precisei de editar ele. Então vamos ver uma edição de bloco aqui, ó. Vou inserir a pia, insert. Posso procurar lá, ele já deve ter aqui, ó, como é que chama? Cuba inox. Cadê? É esse aqui, ó, cuba inox com torneira bica alta. Deixa eu achar ele lá na biblioteca. Vocês baixaram a biblioteca, né, gente? Vai estar em hidrossanitário, cubas de inox. Aqui, ó, cuba inox com torneira e bica alta. Ela já está o kit completo aqui, ó. Só que eu não vou conseguir, não vai bater exatamente com a minha necessidade aqui, ó. Vou redefinir. Ó, ela já está até na escala correta. Ficou espelhado. Então eu vou espelhar com mirror. Ela está virada para o outro lado, então eu vou usar o mirror. Enter. Espelho. Quero apagar o objeto original, né, o source object. E aí, ó, isso aqui tem que encaixar na bancada. Então, eu vou puxar isso para a bancada e vou puxar isso lá para o fundo. Posicionar aqui a torneira, né, no trecho que eu tenho de granito ali, ó. Só que olha que pia gigante que tem aqui. Ela está toda, não está batendo com as medidas do meu desenho. Então, tem um comando aqui, ó. Tem dois jeitos de editar o bloco. Eu posso dar 2 cliques nesse bloco aqui, e aí ele vai abrir essa janelinha, eu dou um OK, e ele vai abrir uma janela para eu editar esse bloco. Só que aqui eu não tenho referências no desenho. Eu posso mudar o que eu quiser desse desenho aqui, na hora que eu fechar aqui, ele salva e atualiza. Só que aqui eu não tenho referências do desenho que eu vou precisar. Então tem um outro comando que é o refedit. É o editor de uma referência, né, de um elemento externo.
Então eu vou usar um Ref Edit, e aí eu vou editar o bloco, só que eu vou editar ele aqui mesmo no meu desenho. Ó. Aí eu posso dar aqui ó, um Stretch. Stretch o pessoal costuma ter mais dificuldade de entender. Ó. Eu vou pegar uma janela aqui que eu vou trazer todos os vértices. Não tem problema ele pegar o que está no desenho lá atrás, que eu estou editando o bloco, então o que está lá atrás não vai se aplicar. Então eu abri uma janela aqui, ó, que eu vou pegar esse ponto e vou trazer para cá. Aí eu vou dar um outro stretch aqui, ó, stretch. Eu vou pegar uma janela. Então, ó, eu estou incluindo esse vértice e esse vértice dentro da minha janela. São os vértices que vão se mover. Concluo aqui, dei um Enter e vou trazer esse ponto para cá. Agora eu quero centralizar o sifão. Deu um errinho aqui. Vou centralizar o sifão agora. Ó. S de novo, Stretch. E vou pegar aqui, ó, deve ter um ponto médio aqui identificado, e vou procurar um ponto médio aqui da coisa. Então eu estou editando o desenho de um bloco. Editei a torneira aqui também, isso aqui eu não queria fazer não. E aqui eu também mudei a altura disso aqui, ele ficou um pouco diferente, enfim. Vou deixar assim e vou cortar aqui o cano do sifão. Então estou ajustando isso aqui, né? Não sei se a minha pia é tão funda assim, ó. Eu acho que ela é mais rasa. Então vou dar um stretch, ó. Vou puxar isso aqui tudo para cima. Stretch é uma ferramenta bem legal, viu, gente? Vocês deviam conseguir usar ela e aprender, porque é bem útil. Terminei de fazer a edição. Eu vou aqui, ó, ele abre uma janelinha, no meu fica escondido aqui, dependendo da tela de vocês, da resolução, isso pode ficar aberto. Aqui eu vou salvar as modificações e eu vou voltar para o ambiente normal do projeto. Aí eu editei o bloco da pia. E ele vai para o layer hidrossanitário. Então, é isso. Aí agora falta fazer o móvel lá em cima, né? Vou puxar a referência de altura dele. Apaguei a linha aqui da parede. E aí esse móvel está aqui. E ele tem 60 de altura. Aí já é o princípio do desenho em elevação mesmo. Ai, cadê? Offset de 60. E aí eu dou um trim aqui, é um móvel. É um armário alto que tem lá na cozinha. Isso aqui está tudo mais ao fundo, então é tudo pena 01. Esse móvel é o que está lá atrás, ó, é isso aqui. Ó. Então é o último item que eu vejo, ele está com pena 01. Ou 02, poderia pôr isso aqui 02 também. Aí tem uma certa maleabilidade, assim, né? O layer não é uma coisa a ferro e fogo. Aqui eu estou fazendo um corte que é um trecho do desenho. Então, sempre que eu estiver fazendo um trecho só do objeto, vou colocar aqui, ó, uma linha de interrupção no layer traço ponto. Então eu posso fazer essa linha aqui e copio ela lá para outra ponta. Ah, não preciso mostrar isso tudo aqui, ó. Então eu dou um stretch e reduzo isso aqui um pouquinho. Estou sempre com o orto ligado aqui, ó. Então aqui eu fiz uma seção, né? Quase uma seção, mostrando a janela, a parede cortada. Então aqui eu tenho a altura do peitoril, eu tenho a altura da janela, eu tenho a altura da verga, né? São elementos básicos que tem que constar aí no desenho. E aí o móvel visto, né? Os outros elementos. A aparência final desse corte é essa daqui, ó. Se vocês olharem na folha aí, vocês podem, na folha que eu entreguei para vocês, vocês podem comparar
as cores aqui dos layers com as espessuras das linhas. Né? É bom a gente ir criando essa associação quando a gente está desenhando no CAD. A gente começa a criar essa memória, né? Eu vejo uma linha amarela, eu penso 0,2. Eu vejo uma linha magenta ou vermelha, eu penso 0,6. Né? Eu vejo uma linha cinza, eu penso uma linha fininha. Então, as cores a gente tem que ir criando essa associação para a gente entender que o que a gente está desenhando colorido, na verdade, são espessuras de linhas diferentes, na maioria dos casos. Então, acho que é isso para fazer essas sessões aí, basta.